Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso na década de 1980 e uma das figuras mais marcantes da política africana recente. Vamos falar um pouco mais sobre ele? Então, clica em curtir, se inscreva aí. Caso você esteja gostando do conteúdo do canal e o nosso conteúdo esteja sendo útil para você, considere nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a chave aqui na descrição do vídeo e vambora! Tomás Sankara nasceu em 1949 em Burkina Faso, que na época se chamava Alto Volta. Ele era de uma família de classe média baixa. Ele fez os seus estudos primários e acabou entrando para o militarismo. Como militar, ele percorreu Burkina Faso e conheceu muito da realidade do país e viu a extrema miséria na qual a sua sociedade estava afundada. Isso causou nele um forte sentimento de revolta e fez com que ele começasse a estudar mais sobre o assunto e se aproximasse do pensamento marxista, e ele próprio começou a se autodeclarar como marxista. O Sankara era uma figura de liderança carismática, era aquela figura que conclamava as massas, que fazia com que as pessoas gostassem dele, que o seguissem, que seguissem suas ideias, e isso acabou alavancando ele no meio político de Burkina Faso. Em 1980, ele, na patente de capitão, participou de um golpe de Estado que levou ao poder o coronel Zerbo. Ele fez parte desse governo, mas houve muita corrupção que foi percebida nele, e no ano de 1982 ocorreu um novo golpe militar, dessa vez levando o Major Ouedraogo ao poder. Com Ouedraogo no poder, como presidente, o Sankara acabou sendo nomeado por ele como primeiro-ministro. Então, ele teve um dos cargos mais altos dentro do seu país. E ele começou a expressar todos os seus pensamentos, o seu pensamento pan-africano, o seu pensamento anti-imperialista, o seu pensamento marxista. Isso acabou incomodando boa parte das classes altas e dos grupos conservadores. Isso fez com que o presidente ordenasse a prisão do Sankara. E a sua prisão fez com que muitos grupos da sociedade, inclusive grupos militares, se alavancassem e derrubassem o Ouedraogo do poder e levassem o Sankara ao cargo então de presidente. Ou seja, no ano de 1983, através de um golpe militar, o Sankara se tornou presidente. É importante lembrar que ele contou com a participação do Blaise Compaoré, que era uma das pessoas, um militar muito próximo a ele e que seria também muito relevante para o futuro do seu país. Para a gente falar sobre como foi a presidência do Tomás Sankara, a gente precisa falar sobre a conjuntura internacional do mundo naquela época. Na década de 1970 ocorreram os choques do petróleo e, em decorrência disso, começou a haver crises econômicas provocadas pelo alto endividamento de muitos países. Isso fez com que entidades como a FMI e o Banco Mundial ganhassem muita força no cenário geopolítico da época. Também ocorreu um fortalecimento da Guerra Fria, principalmente com a chegada do Ronald Reagan ao poder nos Estados Unidos, e isso fez com que houvesse, por exemplo, a invasão de Granada e também com que você acirrasse conflitos no Oriente Médio por causa dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Também outro ponto importante nessa época foi a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra, que deu ainda mais força ao pensamento liberal e que tinha como um dos seus compromissos justamente a redução dessa dívida pública, o pagamento da dívida e uma mudança, um enxugamento dos gastos públicos. Pegando esse contexto, a gente já pode ver boa parte do pensamento do Thomas Sankara para o seu país. Ele se posicionou como um pan-africano e como um anti-imperialista. Então, ele pensava que os países da África deveriam se aproximar
um dos outros, que deviam se formar uma comunidade de países africanos e com isso você reduzia o poder de outros países, como Estados Unidos, União Soviética ou então da Europa, sobre esses países da África. Ele também se posicionou como anti-imperialista porque ele não queria justamente essas influências de grandes poderes na política interna do seu país. E isso também o levou a ser um forte crítico dessa cobrança de dívida externa por parte do FMI e do Banco Mundial. Ele próprio dizia que se Burkina Faso fosse pagar toda essa dívida, isso aí ia custar a vida dos próprios cidadãos, porque não haveria nem o que comer caso isso ocorresse. E essa própria dívida foi criada não para o bem-estar da população, e sim para o enriquecimento ilícito de um pequeno grupo, de um grupo político corrupto que saqueou os cofres públicos. E aqui a gente tem também uma outra crítica que o Sankara fez, que foi com relação às elites africanas que se formaram e tomaram o poder após o processo de independência. Ele colocou que esses grupos elitistas eram corruptos e que estavam justamente expoliando o seu próprio povo, deixando o seu povo à miséria, enquanto eles ficavam milionários. Isso aí a gente pode pensar em figuras como o Mobutu na República Democrática do Congo, na época o Zaire, o Robert Mugabe no Zimbábue e em diversos outros líderes. O próprio Sankara foi um exemplo de liderança política que não utilizou os cofres públicos em benefício próprio. Ele morava em uma casa simples, ele ia trabalhar de bicicleta e quando ele comprou um carro popular. Ele não teve nenhum tipo de comportamento suntuoso, de roubar o dinheiro público para si, de ter contas externas, nem nada disso. Ele se manteve fiel às suas ideias de que deveria haver um combate à corrupção. Outro ponto importante nessa sua postura anti-imperialista foi a mudança do nome do país. Quando ele chegou no poder, Burkina Faso chamava Alto Volta, que era o nome dos colonizadores para a região. Então ele criou um nome que fosse tipicamente do país, um nome propriamente africano, Burkina Faso, que seria algo como terra do povo digno, isso em idiomas locais. Então ele valorizou a própria cultura local para denominar o país. A principal influência, a principal mudança que o Sankara trouxe para Burkina Faso foi através das suas políticas sociais. Ele teve muita visão e muitas políticas que tentaram mudar os aspectos negativos da região. Um ponto, por exemplo, foi com relação a um programa de vacinação em massa. Burkina Faso, na época, tinha um nível muito elevado de mortalidade infantil. Então, esse programa de vacinação universal que ele procurou implantar era uma ferramenta justamente para você mudar este quadro. Ele também procurou implantar uma reforma agrária ampla para reduzir a concentração de terras e você aumentar a distribuição de renda entre a população. Ele também procurou reduzir o nível de alfabetismo através da expansão da educação, sendo que menos de 10% da população era alfabetizada quando ele chegou ao poder. Outro ponto muito importante também da sua posição política foi com relação aos direitos da mulher. O Sankara era um forte defensor dos direitos femininos. Tem uma frase muito clássica dele que ele dizia que o desenvolvimento de um país feito sem as mulheres é o equivalente a você usar 4 dedos quando você tem 10. Então ele via que a emancipação feminina, a inserção da mulher na política, a inserção da mulher no meio de trabalho e toda a liberdade feminina era algo extremamente importante para o progresso do país. Então ele estimulou justamente a entrada da mulher no mercado de trabalho, a redução de determinadas tradições que excluíam a mulher da vida pública, e aí a gente pode também incluir o combate dele às práticas de mutilação feminina, em que se cortam órgãos genitais da mulher, corta-se os lábios genitais do clitóris fora, o que é algo aterrador, e ele foi justamente contra. Ele procurou combater esse tipo de prática. Na política externa, o Sankara se mostrou muito próximo a países que tinham uma vertente
mais para o comunismo, para o socialismo. Aí a gente pode colocar Cuba, a gente pode colocar a Nicarágua, que teve a tomada do poder pelo grupo sandinista na época, que Sankara estava no poder, e também o Maurice Bishop de Granada, que foi um país invadido pelos Estados Unidos na época. Uma relação bastante curiosa que ele manteve foi com o Muammar Gaddafi. O Gaddafi é aquela figura que era odiada tanto pelos Estados Unidos quanto pelos líderes europeus. Então a proximidade com o Muammar Gaddafi foi uma certa forma de moeda de troca que o Sankara acabou utilizando nas suas relações, principalmente com a França. Em momentos em que a França se posicionasse contra o Sankara, ele ameaçava se aproximar do Gaddafi. Então ele usava essa presença do Gaddafi como país vizinho, né? O Gaddafi era um ditador da Líbia, país vizinho, a Burkina Faso, então ele utilizava isso como uma moeda de troca nessas suas relações internacionais. Evidentemente, toda essa postura do Sankara causou tanto problemas internos quanto externos para ele. As elites conservadoras de Burkina Faso não gostavam dessa sua postura. Internacionalmente ele era visto como uma liderança comunista, e numa época em que você tinha um acirramento da Guerra Fria, isso lhe traria problemas. O Sankara acabou sendo assassinado no ano de 1987, então ele permaneceu apenas 4 anos como presidente, e nesses 4 anos ele trouxe uma série de mudanças muito relevantes para o país. Para ocupar o posto de presidente chegou Blaise Compaoré, que era um antigo apoiador do Sankara, e muitos acreditam que o Compaoré seria um dos responsáveis pelo assassinato. Compaoré ficou no poder de 1987 até 2014, 27 anos no poder, um período no qual ele acumulou uma fortuna pessoal acima de 200 milhões de dólares. Ele foi deposto no ano de 2014 em um levante popular que tem uma certa ligação com a Primavera Árabe, e muitos dos grupos que foram às ruas protestar contra o Compaoré justamente alavancavam o nome do Sankara. O Compaoré costuma ser colocado como o principal suspeito do assassinato. Ele atualmente está sendo julgado em Burkina Faso por esse crime, mas há mais teorias sobre o que teria levado ao assassinato do Sankara. Além do Blaise Compaoré, que teria o interesse de tomar o seu local contando com o apoio de uma burguesia conservadora, existem teses que envolveriam o Muammar Gaddafi juntamente com o governo da Libéria, isso levando a algumas questões próximas de conflitos militares, e até teses de que haveria envolvimento dos Estados Unidos e da França nesse movimento. O Sankara deixou uma lição muito importante, tanto para a África quanto para todos os países subdesenvolvidos. Ele nos trouxe uma ideia de como investir uma mudança social é algo extremamente importante, como um investimento em saúde, em educação, em direitos femininos é algo que pode e deve ser buscado. Isso serve como um exemplo muito forte para todos os países africanos. Tanto é que o Sankara atualmente ele é alavancado como uma figura a ser seguida, como uma série de exemplos para que a África possa passar por uma série de mudanças positivas, como por exemplo pelo pan-africanismo, pelo anti-imperialismo, pelo investimento em políticas que melhorem condições humanas e etc. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.